Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero falar sobre as conferências do Episcopado Latino-Americano. Você sabia que existe uma conferência do Episcopado Latino-Americano além da Conferência dos Bispos do Brasil? Então, nesse vídeo, eu falo dessas 5 conferências que existiram, que aconteceram e que trouxeram uma contribuição gigantesca para a igreja na América Latina e podemos dizer no mundo. Então, esse vídeo de hoje é um vídeo de eclesiologia. Se você quer entender um pouquinho mais de eclesiologia, fique nesse vídeo até o final. Antes de falar desse tema, eu convido você que passa por esse canal, assiste a meus vídeos e ainda não é inscrito nele, venha fazer parte, você vai ser muito bem-vindo. Vamos lá então com o tema das conferências do Episcopado Latino-Americano e suas contribuições para a igreja. A primeira conferência que aconteceu no continente latino-americano aconteceu em 1955. Ela aconteceu no Brasil, muita gente não sabe. Nós tivemos a primeira conferência do Episcopado Latino-Americano aqui no nosso país, mais especificamente no Rio de Janeiro. Então, nessa primeira conferência, ainda os bispos estavam se organizando para ver os rumos que a igreja tomaria nesse continente. E naquela ocasião, o tema que sobressaiu a essa conferência foi o tema das vocações, a falta de sacerdote, os grandes desafios da América Latina com relação a ministérios ordenados, a escassez de padres. Então, o tema que permeou essa conferência, essa primeira conferência no Rio de Janeiro, em 1955, foi o tema das vocações. Depois desta conferência, a próxima que aconteceu foi em 1968. E nessa época já mudou muito, praticamente radicalmente, o foco de análise. Essa segunda conferência aconteceu em Medellín, na Colômbia, em 1968. E o tema dessa conferência foi a opção preferencial pelos pobres. Nascia assim, podemos dizer, ou se oficializava na igreja a teologia da libertação. Essa conferência, com bases bíblicas, mostrou que nesse continente de marginalizados, de pessoas espoliadas pelos imperialismos que dominavam as nossas terras, era preciso que a igreja fosse uma voz profética. Então, a conferência de Medellín disse: aqui na América Latina nós precisamos ter um rosto de uma igreja comprometida com os pobres. A terceira conferência do Episcopado Latino-Americano vai acontecer praticamente 10 anos depois, em Puebla, no México, em 1979. A conferência de Puebla, a terceira conferência, ela vai reforçar, referendar aquilo que Medellín havia acenado. A conferência de Puebla, todo o documento de Puebla, dá muita ênfase à opção preferencial pelos pobres. Podemos dizer que 1979, com o marco dessa conferência, dessa terceira conferência do Episcopado Latino-Americano, a igreja desse continente oficializou uma linha teológica chamada Teologia da Libertação, em que os pobres seriam os principais destinatários da missão evangélica, da evangelização, do resgate das situações de opressão. E juntamente com a opção preferencial pelos pobres, que foi referendada nesta terceira conferência, fez-se também a opção pelos jovens. Em Puebla, em 1979, os bispos diziam: os jovens
não são mais o futuro da igreja. Os jovens são o presente da igreja. Até então se dizia que os jovens eram o futuro da igreja. Quando você diz que o jovem é o futuro da igreja, você desautoriza o jovem no presente. Então essa conferência disse: o protagonismo dos jovens, eles têm importância hoje. A igreja tem que ter um olhar atento a eles. E sobretudo os jovens das periferias, os jovens marginalizados, os jovens que têm suas vidas ceifadas por tantas situações de opressão. Nascia ali a pastoral da juventude, uma pastoral voltada para os jovens, e depois ela se ramificou também na pastoral da juventude nos meios populares. Depois de 1979, nós tivemos a quarta conferência do Episcopado Latino-Americano. Ela acontece na República Dominicana em 1992, mais especificamente na cidade de Santo Domingo. Então nós temos ali a quarta conferência, a Conferência de Santo Domingo, que vai mudar um pouco o foco de abordagem. Vale lembrar que nesse período nós estamos no pontificado de João Paulo II, e João Paulo II já direcionou um pouco os bispos para um outro enfoque. Ali, o enfoque foi a juventude, assumida em Puebla em 1979, mas também a inculturação. O tema da inculturação foi um tema muito evidente, latente, transversal no documento de Santo Domingo, que fala da inculturação do Evangelho, da missão inculturada de respeitar todas as culturas, de saber lidar com culturas distintas, diferentes, porque o nosso continente é um continente multicultural e nós precisamos lidar com todas as culturas, inclusive culturas autóctones, como os povos indígenas e outras que estão aí à margem. Então, Santo Domingo teve como foco a inculturação e a opção preferencial pelos jovens. Depois de Santo Domingo, que aconteceu lá em 1992, somente em 2007 é que voltou a ter uma próxima conferência, e essa voltou a ser no Brasil. A Conferência de Aparecida ocorreu em 2007, aqui no Brasil, especificamente, como o próprio nome diz, lá no Santuário de Aparecida. E lá, então, os bispos da América Latina se reuniram e o foco desta conferência, o tema central que permeou toda a Conferência de Aparecida, foi o foco da missão, a igreja missionária. E nesta conferência pedia-se que a nossa igreja não fosse missionária de vez em quando, mas que fosse missionária o tempo todo. Daí então muitas terminologias que estão presentes no documento de Aparecida e trabalhada ainda hoje com muita ênfase é igreja missionária, igreja em estado de missão permanente, discípulos missionários, paróquias missionárias, ou seja, o tema da missionariedade é tema central no documento de Aparecida, porque foi tema central na quinta conferência do Episcopado Latino-Americano que aconteceu em Aparecida. Assim nós temos esse documento que teve ali uma contribuição gigantesca do Papa Francisco, que na ocasião não era Papa, era Bento XVI, o Papa, mas Francisco, como cardeal de Buenos Aires, deu uma contribuição gigantesca ao que nós temos hoje como documento de Aparecida. Por isso, o documento de Aparecida é muito querido pelo Papa Francisco. Tanto é que a sua primeira exortação apostólica, a exortação apostólica Evangelii Gaudium, ela tem dois pilares que a sustentam. De um lado, o documento de Aparecida, podemos dizer que 50% da Evangelii Gaudium é do documento de Aparecida.
e os outros 50% é da Evangelho Nunciante de Paulo VI, outro documento valiosíssimo que Francisco resgatou para a igreja. Então nós temos aqui, nesse documento, uma riqueza muito grande da igreja na América Latina. Tanto é que todas as diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil, desde 2007, ela tem como fonte primordial, além da palavra de Deus e dos outros documentos, o documento de Aparecida. Tudo que nós temos hoje como diretriz da nossa igreja tem suas origens ali no documento de Aparecida. E o Papa Francisco fala, nós não vivemos ainda nem um terço, não aplicamos nem um terço ainda do que está no documento de Aparecida na nossa igreja. A igreja acaba indo para outros caminhos, mas os bispos estão muito atentos a isso e buscando fazer com que a Aparecida seja aplicada nas bases da nossa igreja, nas dioceses, nas paróquias, para que essas paróquias sejam missionárias, sejam de pequenas comunidades, de comunidades eclesiais missionárias, e assim nós temos uma igreja que caminha conforme a orientação das conferências do episcopado latino-americano. Viram como é importante ou são importantes essas conferências? Muita gente já desconhece. Se você quer conhecer mais, leia os documentos desta conferência. O documento da primeira conferência ele não é muito visível, mas os demais, como o de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo e de Aparecida, são documentos que estão aí à disposição de todos para conhecer a história da nossa igreja nesse continente, as linhas teológicas, o caminho que a igreja segue, sempre em consonância com a igreja de Roma. Vale lembrar isso, não é uma igreja à parte, não é uma igreja cismática, é uma igreja que comunga com aquilo que o Papa pede, mas que tem um olhar específico para a realidade na qual nós estamos inseridos. É isso que eu queria trazer resumidamente nesse vídeo para vocês sobre as conferências do episcopado latino-americano. Então foram 5 conferências que trouxeram contribuições muito importantes para a nossa igreja, e o que a gente vive hoje, que às vezes nós não entendemos na igreja, está presente nesses documentos dessas conferências. Você gostou? Deixa o seu joinha, deixe comentários aí embaixo, sempre comentários respeitosos, obviamente, e procure conhecer mais sobre a nossa igreja. É um pouco esse vídeo eclesiológico, resumidamente, para você que desconhece um pouquinho dessa história. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.